Olá, o Câmara Entrevista de hoje é com o jornalista, escritor e formado em marketing. Como é que se chama? Marqueteiro? Pode ser profissional de marketing é melhor. Profissional de marketing, Fernando Rich Garcia, FEG para os mais íntimos, né? E a gente vai falar então sobre a carreira de escritor do FEG, né? O que a gente vai focar no Câmara Entrevista de hoje. O FEG que lançou o primeiro livro em agosto, O Homem e Seus Demônios, e vai lançar terça-feira, dia 12 de abril, aqui em Bagé, cidade de onde ele é natural, Hotel Califórnia. Temos aqui também um exemplar do Hotel Califórnia, que vai ser lançado na terça-feira, dia 12 de abril, na livraria Café e Prosa. Oi, Feg, tudo bem? Tudo bem, Buca. Prazer estar aqui. Então, vou começar do zero, né? O Feg, que além de tudo é meu amigo pessoal, né? Claro. Então, poderia até não perguntar nada, porque sei muita coisa, mas estamos falando com o público, então, da onde veio essa tua inspiração, assim, para começar a escrever? Tu sempre teve essa vontade? Foi a faculdade de jornalismo? Como é que foi esse processo? Foi na faculdade de jornalismo mesmo, assim, no primeiro momento. Na verdade, eu cursei jornalismo meio que no susto. Eu escolhi, por acaso, o curso e acabei me encontrando durante o processo, durante o momento que está cursando. E teve uma aula com o professor Orlando Carlos Brasil que ele pediu pra gente fazer uma... A gente tinha que ler o livro A Sangue Frio, do Truman Capote, e ler um livro da Cecília Meirelles, de crônicas, né? E a gente tinha que escrever os assassinatos do livro do Truman Capote, do Sangue Frio, de uma maneira das crônicas da Cecília Meirelles. Eu não estudei para a prova, eu só li umas crônicas dela para saber mais ou menos como era, não li o livro do Truman Capote, e na hora, no dia da prova, o Orlando saiu da turma e eu perguntei pro lado dos colegas, né, talvez tu tenha feito a prova comigo. Provavelmente sim. Como é que foi o assassinato? Como é que aconteceram os assassinatos? E aí alguém me falou, foram assim, assado, assim, em menos de um minuto, assim. E aí eu escrevi uma crônica baseada num assassinato que eu não sabia, que eu não tinha lido, que eu não conhecia. E o Orlando me deu uma nota baixíssima, porque não tinha nada que ver com o livro, né? Só que eu gostei tanto daquilo que eu fiz, de criar uma história falsa, que eu me orgulhei, eu digo, eu quero fazer mais disso. E eu comecei a escrever outras besteiras, bobagens, crônicas aleatórias. E depois de um tempo eu pensei, talvez funcione escrever um livro, né, criar alguma coisa diferente. Então, tudo começou colando na prova do Orlando. Tudo começou com a cola numa prova. E aí, em 2012, eu comecei a escrever meu primeiro livro. Chegou a ler algumas partes, né, não publicado. Cheguei. Porque depois eu acabei achando ele muito ruim, a questão da escrita dele, eu tenho que revisar ele todo de cima a baixo, né, pra mim. E aí eu comecei O Homem e Seus Demônios, isso em 2014 já, 2 anos depois que eu comecei a escrever livros. E acabei ele no mesmo ano, poucos meses. E o Hotel Califórnia junto, eu escrevi os dois assim, acabei O Homem e Seus Demônios e eu comecei já o Hotel Califórnia e eu acabei os dois em 2014. Só que o processo ele demora um pouco, né? Então a publicação é mais difícil, creio eu, que a execução, pelo menos para mim. Sim, e na verdade O Homem e Seus Demônios, né, a gente pode até falar um pouco da história, fala basicamente, assim, resumindo bem friamente, é um cara que não se encontrava profissionalmente, né? Não era realizado profissionalmente. Quando escreve o seu primeiro livro, espera que faça sucesso e não é bem assim, né? Ele acha, eu vou escrever, vai fazer sucesso e a coisa não deslancha da maneira como ele imagina. Da onde veio a tua inspiração para esse primeiro livro? Pois é, eu sempre disse que o escritor que escreve sobre escritores é uma pessoa muito limitada, porque acaba escrevendo sobre uma coisa, o que ele realmente é, entendeu? Só que eu não resisti à história, eu tive que escrever ela, entendeu? Que basicamente tu pode tirar a questão do escritor e colocar qualquer outra profissão. Tu pode tirar a profissão dele, que é trabalhar numa fábrica de sabão, e colocar qualquer outra profissão, entendeu? Qualquer pessoa pode se identificar com a história simplesmente trocando os papéis ali dentro. Uhum. E ele, como ele é um escritor, ele publica o primeiro livro, não dá certo, e o sonho dele é isso, ele tem um trabalho administrativo que ele não gosta, mas que ele faz porque é a profissão dele, ele tem que trabalhar, ele tem que ter o sustento dele, e depois ele faz sucesso. E aí depois ele acaba descobrindo que aquele sucesso que ele sempre imaginou
não era tudo aquilo. Então ele começa a ver os demônios dele, que no caso é uma representação, né, de escritores que ele admira, e ele conversa com eles trazendo esses problemas. Cada um representa um problema na vida dele, e ele acaba conversando com as pessoas, todos já falecidos, né, então são representações na cabeça dele que ele conversa. Então pode ser qualquer coisa, pode ser um músico, pode ser aquele cara que trabalha numa padaria e quer ser ator de cinema, entendeu? É pegar o que se faz e não gosta e sonhar com aquilo que quer ser. Que gosta de verdade. Só que às vezes o sonho talvez não seja tão bom quanto a gente imagina. Porque na verdade eu sempre falo que eu me lembro muito claramente que no dia da nossa missa de formatura, né, porque nós formamos a mesma turma no Orcamp, eu me lembro direitinho que a gente estava na fila esperando para entrar na igreja e tu disse assim, até hoje eu não sei por que eu fiz jornalismo. Eu falei isso, né? E aí quando surgiu a história do livro, eu pensei, daqui a pouco, né, veio de uma inspiração, né? Acaba acontecendo, né? Às vezes a gente nem sabe por que faz certas coisas. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu tinha 17 anos, recém-feitos. Então, tu nem sabe o que é da tua vida. Ninguém com 17 anos sabe o que é da vida. Ninguém tem capacidade para saber o que é da vida. Alguns têm influência dos pais. O pai é advogado e acaba cursando o direito. Ou é médico, o pai é médico e tem sonho de cursar medicina, vai estudar fora, né? Aí depois descobre que tem medo de sangue, entendeu? Uma coisa assim que não... É aquela função que a gente sempre fala, que os pais normalmente querem que o filho faça ou direito, ou engenharia, ou medicina, né? Que são as carreiras mais promissoras. Mas assim, ó, por exemplo, como começou... Quando minha mãe me perguntou assim, o que tu vai querer fazer agora que tu acabou o colégio? Eu digo, não sei o que eu quero fazer. Boa pergunta. Eu dei aquela resposta, fazer um cursinho, aí depois que eu penso. E ela disse, não tem disso. Não tem que pensar. Tu tem a possibilidade de fazer uma faculdade, tu vai fazer. Ponto final. Na Urcamp, né? Então, ela é professora da Urcamp, professora de veterinária, o que ela fez? Eu vou te inscrever no vestibular. E ela escolheu os cursos. E ela escolheu veterinária, agronomia e eu acho que era... Não é computação, pode ser, não sei qual é o nome do curso. Engenharia da computação, talvez. Eu acho que algo do tipo. E eu digo, tudo bem, tá, passei no vestibular, acho que até passei muito bem, eu fui em terceiro lugar no vestibular, orgulho da família, aquela coisa, né? Só que eu não queria fazer aquilo. E eu vou contar uma história engraçada. Na prévia de começar, do primeiro dia de aula, eu ia para as festas, assim, vinha alunos dela, do meu avô, e começava a falar, tu vai fazer veterinária? Então te prepara pro TOEFL, tu vai ser o que mais vai sofrer. E eu digo, meu Deus, começou aquele medo, né? Aquele pânico, meu Deus. Eu digo, não, eu já não quero fazer esse curso e ainda estou sendo ameaçado no trote. Não posso fazer isso. Então eu digo assim, olha, eu vou escolher outro curso, eu falei. E a gente acabou conversando lá com a Urcamp, eles falaram, tudo bem, tu vai bem no processo seletivo, escolhe outro curso, não eram minhas opções. E aí eu fui lá, escolhi outro. E depois eu tive que fazer o vestibular de novo, né? Só para confirmar e tal, a seleção. Mas aí escolhi, digo, bom, eu vou fazer isso aqui, publicidade e propaganda. Só que como era junto, né, habilitação... Era comunicação social, isso. Habilitação. Então a gente só escolhia lá no quinto semestre, 2 anos depois. E aí 2 anos depois eu optei pelo jornalismo. E foi assim que eu parei. Então, por isso que eu digo, até hoje eu não sei não sei fazer. Como. Mas a gente vai indo, é assim a vida. Sim. A gente aos trancos e barrancos vai se encontrando. E que tu trabalha na rádio também, né? Trabalho na rádio, na Pop Rock, né, até hoje, então... Tá, e hoje tu te realiza com os teus livros? Tu ainda pensa em fazer mais? Qual é a tua ideia? Assim, não, a minha ideia foi levar a carreira de escritor a sério, levar a fundo sempre, né? Porque é realmente o meu sonho ser escritor, porque é realmente o que eu gosto de fazer. Tem seus momentos bons, tem seus momentos ruins, mas é bom, porque no momento da inspiração, da escrita, no momento que a coisa flui, é o melhor momento. Alguém ler e te comentar é muito bom. Mas tem os momentos de trava, tem os momentos que tu tem uma obrigação de escrever. Por exemplo, corrigir um livro é horrível, é muito chato. Eu, por exemplo, li cada um desses livros 5 vezes. Porque eu tenho que corrigir em cima e revisar e repensar parágrafos, repensar capítulos e arranca coisas, coloca coisas. E esse processo é muito difícil, é doloroso, tem que te obrigar a fazer aquilo porque não tem nenhum prazer nisso. Sim, imagino, então, porque a gente como jornalista mesmo, tu escreve uma matéria e cada vez que tu lê, tu quer mudar alguma coisa, né? Se tu lê 10 vezes, tu vai mudar 10 vezes. Chega um momento que tu tem que parar, tu tem que botar uma dizer assim, olha, é assim que vai ficar porque senão eu vou enlouquecer, não tenho o que fazer. Mas já tenho 2 livros encaminhados, né? Um eu comecei antes, aí eu parei porque eu preciso de mais pesquisa para ele.
E eu digo, bom, eu tenho que parar aqui porque daqui a pouco eu vou começar a falar muita bobagem sobre o assunto. É um assunto, questão Palestina e Israel, então eu preciso de mais pesquisa, mas ele está bem encaminhado já. E o outro é O Corpo de Luana, que é o próximo livro, não tem data de lançamento ainda. Pô, eu estou lançando um agora, já estou pensando... Já está falando os próximos. É porque tem tem esse detalhe também. Como esses livros eu escrevi há 2 anos, parece que é um atraso. Tem esse pensamento, entendeu? Então eu fico assim, parece que eu estou tirando o atraso agora e aí daqui para frente é novidade. Para mim não é nenhuma novidade esses livros. Para as pessoas para mim não. É uma coisa que já está comigo há muito tempo, já remoí eles muito. Então os próximos talvez, eu acho que vai ser diferente. E a questão que tu falou do prazer, por exemplo, do Homem e Seus Demônios, que fala do cara ter um sonho de querer realizar, querer ser escritor, querer ser ator, querer ser músico. Tem muita responsabilidade nessas profissões, que não se imagina, não existe só o glamour das profissões. Com certeza. Né? Então, por exemplo, assim, para o meu lançamento do Hotel Califórnia agora, se perguntar aí, vai curtir o momento, como é que vai ser? Não vou curtir, eu vou tomar da forma mais profissional possível, da forma mais responsável possível, porque eu quero que dê certo. Eu não quero que as coisas deem errado. Então, eu prezo pelo perfeccionismo dentro do profissionalismo. Entendeu? Até porque essa questão do sucesso é muito complexa, né? A gente tem vários exemplos, assim, por exemplo, de pessoas músicos principalmente, que não conseguiram lidar com o sucesso, né? Almejavam o sucesso e quando atingiram não conseguiram lidar, tanto que muitos colocaram fim à própria vida. Então é realmente uma questão muito complexa, né? Tu busca o sucesso, mas o que é o sucesso? O que é o dar certo? E aí, de repente, às vezes a busca é mais interessante do que realmente chegar a um topo, né? Tem uma frase nesse livro aqui mesmo, Homem e Seus Demônios, que tá, eu não vou falar, ia dar um spoiler aqui do final do livro, mas não vou falar. Mas é uma frase que tem no livro que é assim, às vezes é melhor sonhar do que viver o sonho. Entendeu? Porque às vezes na tua ideia de sonhar, dormindo, pensando, se eu fizesse isso, aquilo, é mais prazeroso do que o ato em si. Não que não tenha prazer escrever e publicar e tudo mais, mas tem a responsabilidade. E é isso que eu acho que acontece no sucesso. No sucesso, o artista ele se põe muito, a responsabilidade fica muito maior do que a capacidade artística, e às vezes alguns se perdem. Até na questão assim, uns caras fazem muito sucesso, fazem músicas muito boas e depois se perdem, não por questão de droga, por questão de psicológica, se perdem pela responsabilidade que se torna. Fazem um hit muito bom, por exemplo, um músico, e ele não consegue fazer de novo. E ele não sabe como chegou naquele ponto, entendeu? E isso é muito difícil, isso é complicado. Sim, porque são coisas que marcam, às vezes, a vida das pessoas, né? Então, tu tá fazendo um livro aqui que daqui a pouco eu vou ler e ele vai mudar a minha vida de algum jeito, né? Pode vou ser, ler, pode dizer, ser, sim. Tomar uma decisão a partir dele ou alguma coisa assim. Então, tu tem uma influência muito grande na vida das pessoas, mesmo sem querer, às vezes, ou sem ter noção disso, né? Hoje mesmo eu recebi um depoimento de um leitor, ele é da região metropolitana de Porto Alegre, não me lembro agora a cidade. Ele veio me dizer que ele leu o livro, ele gostou muito, ficou um pouco triste com o final, como acabou. Disse que ajudou muito ele, porque ele estava passando por uma fase difícil da vida e o livro ele acabou se identificando com o livro. Não que o livro ele não tem nada a ver de autoajuda, muito pelo contrário, não é isso. É para dizer assim, olha, o teu sonho talvez não seja bom. Sim. Talvez tu tem que pensar muito bem o que tu deseja. Na verdade é isso que o livro diz. Não é também querer cortar o sonho de ninguém, mas para as pessoas pensem mesmo o que querem da vida. E ele falou, não, é muito, muito legal, agora eu consigo ver com mais realidade a minha vida, eu consigo, e foi muito legal isso, saber que uma pessoa leu, assimilou a mensagem que o livro passa e levou para a vida dele. E como lidar assim também devem ter surgido já pelo caminho algumas críticas, né? Por exemplo, algumas pessoas que às vezes tu deve ver que são críticas realmente construtivas e daqui a pouco alguns que tu vê que são coisas meio que não tem muito fundamento e como separar, assim, como selecionar, como encarar isso. É engraçado porque eu não sei se as pessoas que leram o livro são muito próximas de mim, mas eu nunca tive uma crítica negativa a ele. Isso me deixou feliz, ao mesmo tempo me preocupa um pouco, porque a aceitação total, ou é porque está maquiada essa aceitação, ou porque é bom. Então eu não sei, eu não sei bem... Daqui a pouco a pessoa pode não se animar a falar para não desanimar, claro, né? Claro, então tipo, gostei muito, mas a crítica sempre está bem positiva, assim. Uma pessoa muito sincera que leu foi o nosso colega Vinícius Seco, né? Ele leu e disse, eu não gostei do fim, ele disse. Não gostei, achei
Eu matei a charada, dizendo assim, matei a charada no meio. Antes, Mas aí tá, cada um é cada um, sim. né? Tem gente, eu também, eu sou um cara que tento pensar como ele vai acabar, assim. E o Seco deve ter pensado. Deve ter ido assim, por esse lado e chegou no não surpreendeu ele, esse, né? Não me surpreendeu. E aquele primeiro livro, assim, que tu fala, até fala na tua biografia, assim, quando tu descreve, tu diz que teve um romance que ficou abandonado, né? Foi o primeiro que tu tentou, assim, e deixou. Ele vai ficar abandonado ou tu tem alguma ideia de retomar aquilo ali? Esse rapaz aí que eu falei hoje, que me mandou uma mensagem, ele falou, porque esse livro, ele é mencionado, esse meu primeiro livro é mencionado no Homem e Seus Demônios. Eu menciono ele com outro nome. Ele falou, tu já pensou em escrever esse livro? Eu falei pra ele, não, ele existe. Só que ele não foi... Ele tá muito grande, é um livro bem grande, bem extenso. E eu não finalizei ele. Eu pensei em fazer uma trilogia até com ele. É tão grande que ele ia ficar o livro. Mas eu falei, tá muito mal escrito, tem que ter uma correção muito minuciosa. E eu já até imprimi para fazer a correção. Quando eu for fazer a correção do livro, eu imprimo eles em caderno e aí eu faço à mão a correção. E eu tentei começar a primeira página e eu fiquei assim... Não. Só que também tem que relativizar, depois com o tempo vai melhorando, né? Claro. Só que a primeira página foi escrita em 2012, em fevereiro de 2012, e de lá para cá são 4 anos, né? Então, muita coisa mudou, a maneira que eu escrevo mudou, evoluiu. Então, eu tenho que ter uma boa paciência para lidar com aquele livro. E como é que é esse processo, assim, de criação de um livro? Por exemplo, como é que tu faz para não perder o fio da meada, digamos assim, para início, meio e fim, tu pensa tudo antes, vai acontecendo no decorrer da... Como é que é o teu processo de criação? É que assim, o meu processo de criação, ele não é... Tem pessoas que eu creio, devem pensar assim, devem parar na frente do computador. Quando fazem esse tipo de coisa, esse é o meu processo. Cada um tem o seu, cada um faz da sua maneira, né? Eu creio que tem pessoas que criam suas histórias, assim, vou falar uma história sobre tal pessoa, isso e aquilo, e começa a moldar, assim. Eu não funciono desse jeito. Eu acho que isso aí são histórias falsas, artificiais, que Todos os meus livros, eles vêm num estalo, num impulso, do início ao fim. Só que, como vai começar, como é que vai ser a metade e como vai ser o fim. É difícil explicar assim, mais ou menos, como acontece, mas ele vem inteiro na minha cabeça. Aí a diferença como a gente vai chegar lá. E aí aí tu pensa, aí tu transforma, aí tu bota detalhes, aí tu pinta o teu livro. Mas a tela em si, ela vem cheia, do início ao fim. Por exemplo, O Homem e Seus Demônios, o primeiro capítulo escrito foi o último. Foi a primeira coisa. Final. Eu comecei pelo final, foi o primeiro capítulo, depois eu comecei o livro. E aí eu encaixei. Quando chegou no final, aí eu encaixei detalhes que talvez não estivessem de acordo, mas ficou o mesmo final. E tu tem o blog também hoje, né? O Imortal Acima de Tudo, que fala sobre o Grêmio, que tu não tem como esconder de ninguém essa tua paixão, né? E tu pensa, tem algum projeto assim que envolva o Grêmio, de repente algum livro, de repente histórias tuas, tu tem muitas histórias por ir muito aos jogos do Grêmio, e até questão de ver jogo em casa mesmo, ou de se juntar com fulano, ciclano, acontecimentos que a tua vida versa sobre isso, na verdade, né? Tu é daqueles torcedores que para tudo porque o Grêmio vai jogar, né? Não marca um compromisso na hora do jogo do Grêmio. Então, tu tem algum projeto que envolva as tuas histórias com o Grêmio, ou por enquanto não? Eu tenho uma história bacana, antes de eu responder essa pergunta. Uma vez eu estava aqui na Câmara de Vereadores, meu avô estava sendo homenageado e o Grêmio estava jogando com o Sport Recife. Tá? Tu estava aqui, mas não estava. Eu estava com um fone de ouvido aqui na Câmara, né, no meio de uma homenagem para o meu avô, ouvindo o jogo do Grêmio, pra vocês terem uma noção. Aí ele percebeu que eu estava ouvindo, eu estava aflito e eu não estava prestando atenção no que estava acontecendo. Ele olhou e disse assim, pode ir para casa, meu neto, pode ir para casa, vai lá assistir. Muito obrigado, embora. Conhecendo bem, né? Eu me lembro até o jogo, Grêmio Sport Recife, lá em Pernambuco. Bom, mas eu já tive essa ideia, eu já tive uma ideia de escrever sobre uma história de torcedor em geral, assim, misturando até relatos de idas do jogo do Grêmio, aqui no Bagé também tem uma experiência bacana, não focada ao Grêmio, depois se perdeu isso, acho que não é nem meu perfil mais, entendeu? Eu, por exemplo, não consigo escrever contos longos, assim, de 30, 40 páginas. Ou escrevo uma história longa, do início ao fim, ou eu nem começo ela. É porque vem inteiro, então... Sim. Se não fosse isso, eu acho que fica muito artificial, fica muito falso, talvez não... No futuro não se sabe também, né?
Pode ser que eu venha fazer, mas no momento, creio que não vou chegar nesse Sim, ponto. até porque chegou um momento também da tua vida que eu imagino que tu não imaginava escrever livros e hoje já tá com o segundo, né? E mais 2 encaminhados. 2 encaminhados, isso aí. Então acho que a gente pode falar um pouco da história do Hotel Califórnia, né? Que para quem tá com alguma dúvida, sim, tem a ver com a música do Eagles, Hotel Califórnia. Então explicar um pouco para o pessoal aí, contar o que esperar, né? Quem vai ler o teu livro, o que esperar de Hotel Califórnia. Bom, Hotel Califórnia eu vou contar a história como surgiu a ideia. Foi lá na rádio, no Pop Rock, né, no arquivo Pop Rock do sábado, com o Carioca. A gente estava tocando o Hotel Califórnia, eu li pro Carioca e disse assim, isso faz uns 3 anos, creio eu. Eu falei para ele, eu vou escrever um livro sobre essa música. Vou pegar essa história, porque a letra é emblemática, a letra tem várias teorias por trás dela, de que seria o hotel, seria o vício em drogas, seria a cocaína, né, que eles falam, você pode entrar, mas nunca pode sair, seria um manicômio na Califórnia, seria uma prisão, um inferno, bom, tem 1000 teorias por trás da música. Sobre a música. A música, inclusive, tem uma teoria por trás que o Eagles fez um pacto com o diabo, que se pegar a estrofe, botar o refrão, botar o contrário, dar uma mensagem, aquelas doidices que não tem pé nem cabeça, a capa do disco também tem umas teorias, umas coisas assim. Mas eu falei, eu vou fazer uma história desse livro. Eu pensei na história, rápido assim, também surgiu do nada, porque eu conheço a história da música, né, o que ela quer dizer. Então o que eu fiz? A primeira linha do livro, né, como a gente fala, em uma escura e deserta raio, e o vento batia em seu cabelo, é a primeira linha da música, claro, adaptada, né, Sim. Não fiz ao pé da letra, mas é a primeira linha da música, a primeira frase da música é a primeira frase do livro. E eu cito toda a letra linearmente, do início ao fim, até acabar o livro. E tem uma história no meio dela. Ou seja, às vezes uma parte da música é um personagem que fala a parte da música, às vezes é uma observação. Mas toda a música, a letra da música está presente dentro do livro. E a última parte, né, você pode entrar, não pode sair, é o fim do livro. Quando bater nessa parte, tem mais um capítulo curto e acaba o livro. Uhum. E como é que funciona assim para usar o mesmo nome da música no livro? Isso pode? Tu te informou? Como é que é essa função? Eu não me informei. E alguém me disse, até tem um amigo advogado em Porto Alegre, ele falou para mim assim, tu chegou a checar a questão de direitos autorais, essa coisa e tal, e se eles te processarem, mas tomara que me processem. Que eu fico famosa. Tomara que me processem. Aí esse livro vai ganhar a fama sim. que precisa. Depois eu boto todos do lado dele ali, o cara que foi processado lá. Essa é boa. Daí a gente produziu agora há pouco, juntamente com o Tamiri, com o Ricardo Beleza. O Ricardo Beleza é modelo, né, um teaser, né, um vídeo do livro que a gente produziu aqui em Bagé. E a música, ela tá tocando durante o vídeo. E eu botei ele no YouTube, na hora, a Warner, que é dona da música, baniu o vídeo em todo mundo. E não quis história comigo, não quis saber de nada. Não quis, é mesmo? Nem que eu dissesse uma frase ali, direitos autorais de coisa. Não, eles não quiseram saber. Não vai reproduzir nossa música. Já me deram esse tapa na cara. Então, de chegada. De chegada já. Mas ficou muito legal, Tio. No Facebook tá rolando ali, é fácil acompanhar. Eu ia te perguntar isso, como é que o pessoal faz assim para acompanhar a tua carreira? Tem a página do Face, né? Tem site, para comprar também, né? Quem não é de Bagé e quer comprar o livro também pode ser pela internet. Pode ser pela internet, tem frete grátis para todo o Brasil. Isso é uma coisa muito legal, porque o pessoal compra a ideia bastante. Eu estou vendendo muito para fora, assim, para São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, muita gente, Brasília, muitos compram em Brasília. Então, www.fernandorich.com.br, fácil, vai ali, tem vários produtos, várias coisas, você pode acompanhar minha carreira, tem meu blog, tem tudo ali, né, tudo que você precisa ver. Tem um vídeo esse, inclusive, que a Warner me baniu no mundo inteiro, tá ali. Então pode ir lá, pode acompanhar. E também tem a página do Facebook, né, que vai sendo atualizado diariamente. Inclusive nós estaremos em breve na página. Mas é isso aí, Fernando Rich ali, facebook.com/Fernando Rich e www.fernandorich.com.br. E a gente está gravando esse programa, na verdade, antes do lançamento do Hotel Califórnia, né? Mas ele vai continuar indo ao ar na TV Câmara, então quem assistir antes é convidado para o lançamento. Isso. E quem assistir depois pode ir ou no lançamento em outras cidades, Porto Alegre, que já está agendado, Sim. ou comprar o livro, né? Pode comprar. Depois do lançamento em Bagé, aonde vocês forem em Bagé, vocês vão encontrar o livro. Vai ser em todas as livrarias, tem alguns cafés, então vai estar em vários lugares em Bagé.
E o Homem e Seus Demônios também, dá pra fazer um combo, comprar os dois, que pra quem não conhecia nenhum, né? Vai ter combo com desconto, inclusive. Olha aí, ó. Pensar, olha aí, ó. É isso aí. Vamos negociar. Então, Feg, acho que, né, te pedir para fazer o convite aí pro pessoal para ir ao lançamento, e quem ainda não leu nem O Homem e Seus Demônios e não adquiriu, né? Na verdade, eu adquiri, confesso que não li ainda, mas essa promessa eu vou cumprir, até o Hotel Califórnia eu vou cumprir. Boa, e eu vou ler os dois já. Então tu tem 4 dias para ler? Mas quem disse que não vou ler em 4 dias? 4 dias eu leio. Eu já tive relatos que tem 2 dias acabaram. Pois é, então né, não, nada é impossível. Então olha aqui, ó, terça-feira, dia 12 de abril, na Livraria Café e Prosa, na João Teles, antigo Estilos Bar, né? Todos convidados a partir das 7 horas da noite, Hotel Califórnia, lançamento, todo mundo lá, conto com todos, com a presença de todos. A gente pode passar pro pessoal o valor do livro, né, para ir prevenido. R$29,90, R$30. 30 pilas, então, isso né? Aí. Já ficamos lá, trocamos uma ideia, tomamos um cafezinho, um chopp, quem sabe, Pode ser. Interessante para uma terça-feira, uma né? terça-feira é ótimo. Depois sai, já vai ler o Hotel Califórnia e deu. Bom, então te agradecer, Feg, te desejar sucesso na carreira e colocar a TV Câmara sempre à tua disposição aí quando precisar para lançar os próximos livros, né? Fazer a divulgação dos próximos lançamentos. Muito obrigado, Boca. É um prazer estar aqui. Espero voltar mais vezes aqui. Muito bem, então, o Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. A gente conversou com Fernando Rich Garcia, escritor bagiense, que está lançando Hotel Califórnia, também é o autor de O Homem e Seus Demônios.